Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E bom rapaziada, eu tava vendo esse vídeo esses dias do Cenário Transparente, do canal Cenário Transparente, do nosso querido Gabriel, e resolvi fazer uma resposta, pois eu discordo de muitas das coisas que ele falou nesse vídeo. Bom, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, você quer farmar em views em cima de youtuber grande e assunto polêmico? Olha, eu estaria mentindo se eu falasse que eu não quero views, afinal eu preciso delas para monetizar o canal e fazer coisas básicas como comer. Mas enfim, esse não é o intuito do vídeo. Como vocês já devem ter percebido por alguns vídeos que eu postei no canal e literalmente pelo personagem e escolha de cores, thumb do meu canal, eu gosto muito de Mirai Nikki e da Gasai Yuno. Aliás, eu já fui um daqueles aborrecentes que defende o anime com unhas e dentes, mas hoje em dia eu consigo dar o braço a torcer e ver que o treco tem uns furinhos de roteiro e uns probleminhas meio escrotos. Bom, principalmente por ser uma sopa de coisas aleatórias acontecendo, onde a única constante são usuários do futuro. Mas enfim, como eu disse, eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu acho que o nosso querido amigo deu um hate errado e desnecessário pra obra. E sem mais delongas, eu espero que vocês gostem pro vídeo. Bora pra lá, quer dizer, bora pro vídeo, até me confundi. Bom, após falar um pouco como ele tropeçou em Mirai Nikki e fazer uma breve introdução, ele faz a sua primeira crítica, que é a inconsistência do anime, que eu até concordo. Mirai Nikki tem essa pegada de mudar o rumo das coisas a cada arco, mas também não podemos esquecer que isso é um Battle Royale com personagens novos sendo introduzidos a todo momento. É óbvio que cada adversário dessa luta vai trazer uma temática e jeito de ser conduzido diferente. E aqui vai a minha primeira crítica, a crítica do nosso nobre Gabriel. Ele exemplifica isso comparando a virada que a obra deu do arco do oficial Kurosuke. O anime é muito problemático, filhão. Ele é o tipo de anime que não tem continuidade nos eventos. O bagulho é literalmente, atirei num policial num dia e no outro estou passeando no parque com meus amigos. Malandro, esse anime é mágico, filhão. Que antes era aliado do Yukiteru com a Yuno, mas trai eles por algumas séries de motivos lá, e sim, terão alguns spoilers, mas enfim. E consegue botar a polícia na cola deles, pro arco da Hinata, que na verdade vem antes desse evento. Aliás, eu darei muitos spoilers aqui, como dito antes, pra poder mostrar os motivos que eu acho que algumas críticas do Gabriel estão um pouco equivocadas, mas se você não assistiu Mirai Nikki até hoje, você é um completo herege. Brincadeira, pessoal. Voltando pro assunto, o problema é que são dois arcos distintos que tem inclusive um gancho que liga esses eventos, mas ainda assim são arcos de personagens que são completamente opostos, um não tem nada a ver com o outro. E bom, após essa primeira parte, ele faz as considerações e diz que não gostou do anime. E ok, ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu mesmo não sou fã de uma porrada de animes famosos como Kimetsu e outros, mas enfim, vamos pro que interessa. Ele apresenta o protagonista, que é o Amano Yukiteru, e faz uma leve crítica ao CGI que foi usado para animar o Deus Ex Machina. Também acho meio tosco, mas nada que incomode, coisa de época. Ele apresenta também a Yuno e explica que o diário dela tem o poder de prever tudo que o Yuki faz. E aqui ele faz uma piadinha com o fato do Yuki ter anotado que ele desviou de uma pedra, que eu acho que é só uma piada, então vamos continuar. Bom, aqui temos a primeira crítica clara dele, onde ela finalmente consegue ser emboscada, ela faz isso. Exatamente, ela cagou mísseis. E uma moto. Sinceramente, eu não tô nem brincando, filhão. Os mísseis saem diretamente debaixo da saia dela e uma moto que não tava ali, não tava nem perto, não tem como, tá ligado? Então é exatamente isso, filhão. Ela tirou esses bagulho todo do cu. E, mano, isso daí é um grande problema dessa obra, tá ligado? Não importa como, se os personagens precisam de algo, eles vão ter. Como esse outro usuário de diário aqui que encomenda veneno e uma máscara de gás tendo seus incríveis 5 anos de idade. A gente também tem a louquinha dos explosivos, né, Minene, que não importa se ela está numa cabana, no meio do nada, ela vai tá ali, ó, craftando explosivo, porque é isso que ela sabe fazer, filhão. E isso se desgasta muito rápido, filhão, porque tu tá lá vendo um episódio, no episódio seguinte, Yuki, eu comprei a unidade EVA 01 pra proteger a gente. Sem contar que outro bagulho que ele comenta sobre essa cena da Nona, onde ela tira foguete, que na verdade são granadas de fumaça. Eu acho isso meio estranho, mas a Nona é apresentada como uma terrorista sagaz que manja das engenhocas. Num diálogo, ela inclusive fala que tem uma bomba conectada ao coração dela, e que se o Kurusu matar ela mandaria tudo pros ares. Então não é muito difícil achar uma explicação pra isso. Quanto à segunda crítica dele, que foi sobre a moto dela, eu concordo que isso foi um vacilo do autor, ou foi um erro de continuação, ou algo do tipo. Acontece o tempo todo. Shingeki tem alguns desses, inclusive. E olha que Shingeki, né, é uma obra com um estúdio bem maior, um estúdio bem mais competente. E bom, dando continuidade, ele comenta também sobre o Heitsuki,
ter tido acesso a um veneno e uma máscara de gás para validar esse ponto dele. E bom, olha, não é impossível no caso dele, mas é improvável e pouco crível, então eu vou ter que dar o braço a torcer, que no caso do Reisuke isso é bem estranho. Ele segue dando outros exemplos, que é no caso, o caso da Nona, que sempre vai estar craftando explosivos, e bom, eu acho que aqui fica meio estranho a crítica, pois a Nona é uma terrorista, eu acho super cabível ela estar craftando explosivos e coisas do tipo o tempo todo. Eu acho que foi uma crítica meio que gratuita, vai? E seguindo, ele faz outra crítica ao modo aleatório que a obra se leva, ao menos o que eu entendi, né? E repito o que falei anteriormente, sim, Miranique é meio aleatório demais às vezes, mas quase tudo é amarrado ao inimigo da vez do Battle Royale, quase tudo é amarrado às motivações dele, o jeito e personalidade do inimigo. E ele menciona o episódio após aquela luta do Yuki versus a Nona. A não ser no joguinho bunda deles. Como por exemplo no terceiro episódio, onde esse policial que também é dono de um diário, fala pros dois lá irem pra um parque de diversão servir de isca pra atrair a Minene e conseguirem prender ela. Só que não acontece absolutamente nada. É só uma desculpa para eles terem um encontro fofinho. Nossa, que lindo. Que o Kurusu manda Yuki e Ayuno para um parque para tentar atrair a Nona, e ele critica que não aconteceu nada nessa metade do episódio e que isso foi uma desculpa para eles terem um encontro fofinho. Ok, isso é algo que te desagradou? Tudo bem, porém, eu não vi problema nisso. Eu acho até bem-vindo um fanservicezinho. Aliás, eu até achei bem pensado do autor botar essa desculpa, pois geralmente os animes, quando vão ter esses episódios de fanservice, tipo episódios de praia, não tem quase justificativa nenhuma além de é porque tem que ser. Mas enfim, e vale citar que antes deles irem embora desse parque, temos duas cenas importantes para a construção do Yuki e da Yuno. A primeira cena é quando o Yuki se nega a ir no planetário com a Yuno e faz uma cara de desgosto, e a gente fica confuso sobre a motivação disso. E Yuki, planetarium ga aru yo. Kondo wa koko ni haite miyou. Yoso. Koko wa yoso. A segunda é quando o Yuki pergunta para Yuno o motivo dela o perseguir. Ne, Yuno. Yuno wa doushite boku o oimawasu no? E ela responde umas coisinhas aí. Enfim, partindo agora para a segunda crítica dele, onde ele fala o seguinte: e encontra os pais dela mal passados no chão, filhão. O anime faz essa cena parecer algo, mané, fenomenal. Tipo, a base lá do Deus Ex Machina começa a tremer de tão importante que foi esse evento. No dia seguinte eles estão andando de carro junto e nada acontece. Tipo assim, o Yuki ele até questiona ela e pá, mas depois quando ela tá em perigo, ele vai lá e salva ela. Ah, rapaziada, é o amor, né? E você pode até estar pensando, eles vão usar isso mais pra frente, né? Não sei o que, ficou na mente do Yuki. Não! Ele perdoou ela e acabou, foda-se, bola pra frente. Tanto que mais pra frente ela cava um buraco grotesco, sozinha, na pá ainda por cima, coloca o corpo dos pais dela ali, não tampa, e aí um detetive acha e vai questionar ela. E isso... Aqui, o Gabriel faz algo que vai se repetir para algumas das críticas dele, que é pegar um evento do anime e dizer que ele foi ignorado, quando claramente esse tipo de evento reaparece no anime. Enfim, assistindo o vídeo, me deu um pouco de impressão que o Gabriel não viu o anime todo ou viu pulando muita coisa, às vezes por não ter gostado. Eu não tô afirmando nada, e se eu tiver errado eu já peço desculpas, mas essa foi minha impressão como viewer. E bom, explicando agora o motivo de eu achar a crítica dele um pouco equivocada, é que bom, ele uniu dois eventos, o Yukiteru ter achado os corpos e ter ficado assustado, com o momento em que ele salva a Yuno de ser violada. Vamos lá. O Yukiteru, primeiramente, achou os corpos. Ele tentou falar com Kurusu, mas a Yuno, basicamente, impediu ele botando terror. E nós sabemos que o Yukiteru é literalmente um cagão a obra quase toda. E isso faz parte da personalidade dele, como o próprio Gabriel falou no início. E depois disso, eles vão até a cesta usuária de diário, que está com uma bandeira de morte ativada. O Yukiteru, com medo da Yuno, confia na cesta e caga pra Yuno, que estava salvando o popote dele, mesmo ela estando completamente doente. Sim, é aquele clichê do japonês pegar um resfriado e ficar todo lascado da cara. Enfim, quando o Yukiteru consegue derrotar um outro usuário de diário que iria matar a cesta, vemos que na verdade ela era uma traidora e estava apenas usando o Yukiteru para sobreviver. E quando ela vai matar o Yukiteru, a Yuno consegue intervir e cortar a mão dela, dando assim uma chance para o Yukiteru escapar. A cesta anuncia que vai botar o pessoal da seita para violar a Yuno, se o Yukiteru não aparecer. E daí, ele vendo a burrada que foi não confiar na Yuno, resolve tomar uma das poucas decisões boas que ele toma no anime, diga-se de passagem, que é tentar salvar a Yuno. Vocês percebem que não foi algo aleatório? Teve uma progressão para as coisas acontecerem? Não foi algo assim, aconteceu algo, o personagem esqueceu e vida que segue. Enfim, o Gabriel continua dizendo que essa história dos cadáveres não vai ser mais usada para nada e que o Yukiteru caga pra essa história. Mas isso não é verdade. Essa treta dos cadáveres é usada em diversos pontos da obra, como esse aqui que o próprio Gabriel coloca no vídeo dele. Isso é literalmente o que ela faz quando está sendo questionada de um crime.
Veja, eu tenho uma perguntinha. Tem a ver com os esqueletos que achamos em sua casa. Sr. Tegasai. Depois desse momento, nunca mais tocaram nesse assunto no quesito criminoso. Subarashi... Não. Já partindo dessa cena, ele faz outra crítica. E a crítica dele é que essa reação da Yuno não faz sentido, sendo que isso tem contexto e faz sentido. Quando Nishijima pergunta isso pra Yuno, temos diversos motivos para a reação dela e para a falta de reação dele. Primeiro, quem achou os cadáveres foi um detetive mirim chamado Axe, que estava trabalhando junto com Nishijima. E nesse dia que o Axe encontra os corpos, ele indaga a Yuno, e ela responde que não sabe do que ele está falando. E o Axe, para não pressionar ela, pois sabia que o estado mental da Yuno não era nada bom, e isso tem explicação também, morre a conversa com ela e sai da casa dela junto com Yuki. O Axe diz que provavelmente a Yuno tem vários transtornos mentais e que um deles é suprimir suas memórias ou falsificá-las para se proteger dos traumas. E isso aqui também é confirmado mais à frente. Então, eu acho que isso justifica em parte a atitude dela de só levantar e ir embora para tentar se proteger desse trauma. Agora, indo para a falta de atitude do Nishijima, nesse ponto da obra, o Kurusu, que era o chefe do Nishijima, já tinha traído o grupo do Yukiteru e já tinha ido de base. E antes dele ser derrotado, ele confiou todas as suas anotações e investigações sobre usuários de diário e esse game que estava ocorrendo ao Nishijima, que ficou responsável por tentar parar esse jogo macabro. E ali, o Nishijima está perdido com toda essa informação. Afinal, descobrir do nada que Deus existe e que ele está promovendo um jogo desse tipo deve ser uma coisa absurda de tentar compreender. E se ele tentasse prender a Yuno ali, só facilitaria para os outros usuários de diário e, bom, faria um dos únicos contatos confiáveis que ele tem para entender o game, que no caso é o Yukiteru, mudar de lado. E o Yuki até que muda de lado no final do anime por alguns motivos. Que, bom, um deles é justamente o Nishijima continuar investigando a Yuno para revelar a verdade por trás da morte dos pais dela. Enfim, a crítica seguinte dele é essa daqui. Meu Deus do céu, uma criança tentou me envenenar e minha mãe foi pega no fogo cruzado sendo mandada pro hospital. Ah, tanto faz. O que eu estou com medo mesmo é de ir pra escola no dia seguinte, numa sala que eu não conheço ninguém. Meu Deus do céu, esse moleque que era da minha antiga sala falou pra minha sala atual que eu sou o culpado de ter mandado toda aquela galera de base no ataque da Maiden explosiva. Mas quer saber? Tanto faz. Agora nós somos melhores amigos e vamos brincar no parque. By the way, vocês também ficaram suspeitos dessas duas minas aqui? Cara, eu não sei, talvez seja o fato delas serem as únicas personagens que têm um design. Bom, foram muitas críticas e eu não entendi ao certo qual é o problema de algumas, mas vamos lá. Primeiro, ele critica o fato do Reisuke ser uma criança, e já batemos nesse ponto. Próximo, ele critica o fato da mãe do Yuki ter sido mandada para o hospital, e no arco seguinte, nas palavras dele, tanto faz tanto fez, pois agora o Yukiteru estava com medo da escola nova. Olha, eu acho que dá para se preocupar com as duas coisas. Aliás, no arco da nona atacando a escola, nós temos literalmente um diálogo do Yukiteru, onde ele diz que ele era solitário por medo de acabar se ferindo, e por isso ele não fazia amizade com ninguém. E isso é tratado a obra inteira como sendo um dos seus medos e defeitos. Então, não é tão absurdo pensar que isso também abala muito ele, mesmo depois da situação anterior. E ele também critica o fato do Kusaka ameaçar a contar pro pessoal da escola que, bom, ameaçar a contar que a nona estava indo atrás do Yukiteru na escola antiga, e depois disso ele sair com Kusaka e com as outras pessoas. Ok, isso aqui não tem como defender mesmo. Eu também achei estranho demais. Porém, vale dizer que nós vemos o Kusaka tentando ser amigo do Yukiteru no primeiro episódio, mas o Yuki só dá um fora nele. Dá pra pensar que talvez ele tenha ficado ressentido com o Yuki, mas depois mudou de ideia. Não sei, realmente é uma crítica bem válida e pontual. Mas enfim, a próxima crítica dele é relativa a isso. O Yuki acaba fazendo amizade com essa galera e eles vão andar por um lugar lá que tinha que rolar um assassinato recentemente, só porque eles são adolescente retardado. E a Yuno, no seu único momento de sanidade desse anime, vai lá e fala: ô Yuki, vamos embora, mano. O que você tá fazendo com esses caras aí? Você nem conhece eles, você vai se encrencar. E a resposta do Yuki pra isso é: cala a boca! Por que você não me deixa fazer novas amizades? Eles são os únicos amigos que eu fiz na vida. Ai, caralho, essa aí foi bola fora, hein, Yuki? Porra, moleque. Mas assim, né, rapaziada, eu não tô querendo pagar de esperto aqui nem nada, mas... Bom, eu já comentei um pouco disso, apesar de eu também achar um pouco forçado. Isso continua fazendo sentido, pois o Yukiteru tem esse problema de ser sozinho, de ter medo das relações humanas. E naquela situação, ele estava tendo experiências positivas com os amigos, entre aspas. A Yuno estava certa no final, mas ainda assim é aceitável essa atitude do Yukiteru baseada na bagagem que ele traz. E bom, ele faz uma crítica rápida sobre a aparição repentina do Axe
Aru, mas não comenta que o motivo da Hinata ter enganado Yukiteru é que ela descobriu que o Axie estava para provar que o assassino do parque era o pai dela, e ela soube que o Axie também estava investigando Yukiteru e acabou o usando de isca para atrair o Axie, pois ela pensava que ele também era um usuário de diário, mas enfim. Ele critica também uma fala dos personagens onde eles dizem que não dava para correr dos cães e que a Hinata soltou para persegui-los, mas eles estavam exatamente correndo deles, essa na crítica dele, nas palavras dele. Eu acho isso daqui mal feito, e eu acho que o intuito deles na cena era dizer que não dava para fazer isso para sempre, tanto que eles sobem no barranco para tentar evitar os cães. Isso pode ter sido um erro de legenda ou algo do tipo, não sei. Enfim, a próxima crítica dele é a seguinte: e quando a Yuno finalmente consegue pegar uma brecha pra mandar essa mina de base, o Yuki literalmente fala isso. Yuki, por que você quer salvar ela? Essa mina literalmente colocou uma faca no teu pescoço, mané. Yuno, veja bem, isso tá no passado, eu já perdoei ela. E esse é um dos motivos que eu chamo esse moleque de Jesus Cristo. Ele perdoa todo mundo sem o menor critério. E depois de todo esse rolê, eles realmente viram amiguinhos, mané. Eles vão até salvar o Yuki quando a Yuno mete o louco lá e sequestra ele, mas depois ela volta normal e fica toda apaixonadinha. Ah, guys, que legal. Ah, e a Minene, inclusive, ela se torna uma personagem bem relevante. É, aquela mina que explodiu a escola. Ela só fez aquilo, rapaziada, porque ela era maltratada na infância dela. Ela teve um passado difícil, entendeu? Eu acho que isso é um pouco forçado. Eu não gosto dessa coisa toda de protagonista ser tão virtuoso, mas eu posso tentar justificar isso numa conversa da Hinata com Yuki, onde ela diz que não queria machucar o Yuki e que ele era apenas um colateral para pegar o Axie. Mas ok, isso é um pouco forçado mesmo. E bom, o Gabriel também critica o fato que depois desse rolê todo, o grupinho vira amigo de verdade. E bom, eu acho meio estranho, mas tem uma justificativa também. A Hinata, no final das contas, não era uma pessoa ruim. Ela queria apenas proteger o pai e estava disposta a fazer muitas coisas para isso. Mas no final desse arco, o arco dela no caso, que eu até acho um pouco fraco, o pai dela, antes de ser morto pelo Cruz, diz que estavas apenas usando ela e se desculpa por isso tudo. A partir daqui, o Yukiteru simpatiza um pouco com ela por conta dessa relação cagada com seus pais. E bom, ele faz uma crítica rápida ao pano de fundo da nona ser terrorista, que é porque ela teve uma infância ferrada e algo do tipo. Bom, isso não me incomoda tanto. Poderia ser melhor, mas é uma justificativa, vai. Enfim. Gabriel faz uma outra crítica rápida ao fato da Yuno ter sequestrado o Yukiteru e zoado ele todo, e depois eles terem voltado ao relacionamento normal, sendo que nós temos alguns arcos de distância nisso. E bom, depois do Yukiteru ter sido sequestrado, o Yuki tem um desenvolvimento de personagem, onde ele se afasta da Yuno e começa a contar mais com os amigos, que ajudam ele no que podem, afinal, são crianças contra literais pessoas que preveem o futuro. O Yuki é atacado e leva um pau, e só não morre, pois como último recurso, ele liberta a Yuno, que estava amarrada para tentar protegê-lo dele e dela mesma. E o final do arco, que leva a essa cena do Yukiteru ainda desconfiado com a Yuno, mas que ele percebeu que a Yuno é a chave da sobrevivência dele, aliás, ele fica ainda muito mais estável e suscetível ao amor possessivo da Yuno, porque ele descobre que o seu pai, que ele tanto confiava, literalmente deixou ele pra morrer, pra salvar o próprio rabo, e matou a mãe do Yukiteru, por ela questioná-lo, onde ele tinha deixado o Yukiteru. Então, essa cena toda é o Yukiteru com a confiança totalmente abalada nas pessoas e sendo dependente da Yuno. E bom, o Gabriel diz que achou que a mensagem do anime era sobre relacionamentos abusivos e faz uma meia crítica, dizendo que ele pensou isso por conta da Yuno fazer o Yukiteru ser dependente dela. E bom, conseguir que os amigos do Yukiteru sejam bundões. Eu não entendi qual foi o ponto que ele quis dizer, deixar aqui, né? Mas tudo bem. É uma das coisas a se ver de Mirai Nikki, as relações tóxicas. Enfim. E bom, entramos na crítica final dele, que foi onde ele derramou o espaguete total e falou um pouquinho de abobrinha. Abobrinha não, porque eu gosto de abobrinha. Ele falou M mesmo. E é esse daqui o trecho. Eles do nada introduzem universos paralelos onde tem diversas Yunos diferentes e uma delas tá quase virando uma deusa. Daí o Yuki consegue reverter a situação e ele ia virar Deus perdoando ela num climinha de paz, romântico. Yuki, ela te sequestrou, moleque. Primeiro, ele diz que foi inserido do nada diversos mundos paralelos com diversos Yunos. Isso não é verdade. Atenção, eu vou dar um spoiler do final da obra, então assista por sua conta e risco. Resumindo alguns eventos, perto do arco final, nós descobrimos que a Yuno matou seus pais porque eles eram abusivos, ao ponto de trancar ela numa jaula e deixá-la sem comida. Isso fez que ela desenvolvesse diversos transtornos mentais. E no momento que ela se apaixonou pelo Yukiteru, juraram que casariam um com o outro. E depois disso, a Yuno fala que o Yukiteru virou o suporte emocional dela, para ela passar por
pra essa vida difícil que ela tinha. E bom, aqui é revelado que a Yuno já tinha ido para um primeiro Battle Royale com o Yuki, que eu vou chamar de Yukiteru do mundo 1, e bom, ao final do jogo, eles não queriam se matar, e eles combinaram de se churrascarem juntos, após a primeira vez deles, claro. Porém, a Yuno não fez isso na esperança de ressuscitar o Yukiteru, porém ela descobriu que poderia arrumar o corpo dele, mas a alma não voltaria. Então, ela virou deusa e voltou no tempo, assim, criando o segundo mundo, que é o mundo que a gente acompanha o anime todo. Ela mata a sua versão do segundo mundo e mata os seus pais e assume o lugar dela. Ok, eu tenho críticas amargas ao quanto essa escolha do autor, mas eu acho que daria pra fazê-la de uma forma melhor que o Gabriel fez nesse vídeo. E bom, após descobrir tudo isso, o Yukiteru também descobre que a Yuno não vai topar a churrascada conjunta que ele sugeriu, e ela vai prender o Yukiteru no mundo ideal, que ele teria tudo que gostaria, pois ela ainda não consegue matar ele por conta de amor. Isso aqui tem um conflito de sentimento delas, mas enfim, não vou me alongar porque o vídeo já tá enorme. E ela vai voltar no tempo, criando o terceiro mundo e fazendo tudo de novo, pois só poderia sobrar um no final do jogo. E tem muitas outras explicações meio merdas do motivo da Yuno não conseguir resolver isso de forma diferente, mas não é o intuito do vídeo eu criticar Mirai Nikki, eu posso fazer isso outra hora. Mas enfim, o Yukiteru consegue escapar desse mundo ideal, abdicando de tudo que tinha nele e indo atrás da Yuno, para tentar fazê-la desapegar dele e continuar no segundo mundo, que aliás, se não tiver um deus no mundo, ele colapsa e para de existir. Eu digo no mundo, pois eu não sei se isso se aplica no universo, não é explicado. E bom, não é que tenha mundos ilimitados, inúmeros universos e inúmeras Yunos. Nós temos um ponto de partida e aqui a gente tá trabalhando com viagem no tempo, então sempre vai ter um furo aqui e ali. Steins Gate, qualquer anime de viagem no tempo ou filme que vocês pegar, vai ter um furo, porque eles basicamente adotam uma teoria X, outra teoria Y, e sempre que nós temos essa teoria, surge teorias de viagem no tempo, surge algum furo, mas enfim, nós temos o que o autor adotou uma teoria e seguiu com ela, para esse lance dos primeiro, segundo e terceiro mundos, mas não é um multiverso em si. Isso meio que depende do observador, mas enfim. A segunda crítica dele é que o Yukiteru consegue fazer as pazes com a Yuno, e ok, eu acho isso meio mal feito, mas todos os elementos estão ali para isso acontecer. O Yukiteru teve a sua redenção, abdicando do futuro prefeito para morrer pela Yuno e salvar o mundo deles, e a Yuno percebeu o quanto ela estava quebrada e agindo de forma errada, e resolve se churrascar porque não conseguiria matar a única pessoa que ela ama. E bom, o drama. E novamente, ele toca no ponto da Yuno ter sequestrado o Yukiteru, e agora ele ter perdoado ela, mas ele fala de uma forma como se as duas coisas só tivessem acontecido, porque sim, quando nós temos várias interações de desconfiança do Yuki tentando se afastar da Yuno, até que ele percebe que ele precisa dela. E bom, ter a sua confiança nas pessoas que mais amou, como o pai e a mãe, jogada no lixo, e ter ficado estável com essa situação toda, o que aliás me lembra de uma certa personagem com síndrome de Estocolmo que me fez perder uns 10 anos da minha vida assistindo uma obra ruim. Relaxem, eu estou preparando o desabafo de Shingeki, que na verdade essa altura do campeonato já saiu. Tô passando aqui do futuro, mas enfim, na verdade estou dentro do meu Mirai Nikki, mas enfim. E o grande finale dele é dizer o seguinte: ele simplesmente reescreve o destino para que todos os participantes tenham um final feliz. Ou seja, nada dessa porra importa, nenhum evento importa, porque no final ele vai lá e desfaz tudo. Foda-se consequências. E diz que foi o Yukiteru que arrumou o destino de todos os personagens, e que isso anula tudo que a gente assistiu até agora. Primeiro, que não anula, porque o primeiro e segundo mundo já tinham ido pro caralho. E segundo, que não foi o Yukiteru que fez isso. O deus do segundo mundo comenta com a Murmuru que está notando algumas interferências estranhas na casualidade desde o início do anime, certamente causadas pela Yuno. E o deus do terceiro mundo, após presenciar toda essa cena, decide não fazer o jogo. E isso muda o futuro de vários personagens, pois algumas das tragédias que aconteceram com eles estavam diretamente ligadas ao jogo, como a sexta virar uma má pessoa, que vemos aqui, que por conta das explosões que rolaram na luta da Nona com a Murmuru no prédio, impediu que seus pais saíssem de casa, e os seguidores deles acharam a bomba no carro, assim evitando a morte de seus pais, e que aquele outro cara que usou ela para transformar o culto numa seita, não conseguisse matar eles e serem pego. Assim, os pais do Reisuke, que estavam também no culto, não tiveram seu dinheiro extorquido, e por isso o casamento deles não foi pro saco, e o Reisuke não virou um pescotapa, dentre outras coisas que foram mostradas. Foi tudo causa e efeito, o que é esperado de um anime que trata sobre prever o futuro e viagem no tempo. E pra finalizar, ele diz isso daqui. Ah, e pra fechar com chave de ouro, quando ele vira Deus, sabe o que ele faz? Ele fica olhando o celular. Puta merda, viu, mano? Este anime é o... Eu não sei o motivo desse ser ruim. Após a Yuno se sacrificar pro Yukiteru viver, ele percebe que não tem nada de valor pra ele continuar gerindo o segundo mundo, pois até ali, ele tinha matado os amigos por acreditar numa mentira da Yuno, seus pais tinham sido mortos, a Yuno tinha ido de base, e o segundo mundo já tinha ido pro saco, após essa briga dele com a Yuno no terceiro mundo. O garoto literalmente entrou em depressão profunda, e ele fala isso em um momento, sobre não ter nada que vale a pena pra ele recriar o mundo e usar os seus poderes de Deus. Eu acho isso até que normal, vai. Ele tem os poderes de Deus, mas ainda é um humano. E enfim, ele fala que o anime é ruim e outras coisas.
Mas ele dá um foco na portadora do 8º Gyro. Que eu não estou falando desta personagem. Esta aberração é um humano. Normal, humano normal. Ela saiu assim, mano... Caralho. Mas assim... Que tem um design bizarro. E realmente, essa porra é esquisita pra caralho, não tem como discordar. O autor deu uma viajada. E ele fica perguntando como o anime teve tanto sucesso. Olha, 90% pela Yuno. A Yuno carrega o anime nas costas. Eu assisti isso quando era aborrecente, me apaixonei por ela. E eu continuo dizendo hoje calmamente que eu gosto muito da personagem. Eu gosto do designer dela, da voz. Inclusive, eu fui atrás da dubladora pra saber sobre seus outros animes. E descobri que a mulher literalmente fez a Yuno, apareceu, fez essa deusa e sumiu da indústria da dublagem. Pro meu azar. Então, pessoal, o Eu do Futuro tá voltando aqui. Ai, desculpa se eu falar meio enrolado, que eu tô com a boca um pouquinho machucada por conta de aparelho. E eu pesquisei mais um pouco e descobri que a dubladora da Gasai Yuno fez outros personagens, só que eu não conhecia. Porque da última vez que eu tinha visto, só tava apenas a Yuno como character voicer dela, tá ligado? Então, perdão pelo vacilo, mas fica aqui de errata e eu vou deixar uma imagenzinha aí com algumas personagens que ela fez. Mas enfim, é um anime popular, ele é bem aleatório, ele tem diversas coisas que chamam a atenção pra assistir e é divertido. A gente não precisa tentar assistir algo profundo o tempo todo, vai? Mas enfim, eu acho que é isso. Eu concordo que Mirai Nikki é ruim, mas acho que muito do hate que o anime ganha é desnecessário. É um anime divertido, tem personagens cativantes, as aberturas e endings, inclusive, são maravilhosas. Tem quase todas no telefone. E, bom, antes de finalizar, ele diz que foi difícil assistir os 26 episódios, mas ele nem cita a ova de Mirai Nikki, que é a Mirai Nikki Radial. Se você assistiu Mirai Nikki e não viu a ova, assista a ova, caralho, é o verdadeiro final do anime. Enfim, e que de fato o final da obra é isso. E isso só reforça a minha ideia de que ele não viu o anime todo ou não entendeu muitas coisas. Eu não estou dizendo que ele fez isso por desonestidade, mas é o que me parece. Às vezes ele achou o anime tão ruim e intancável que não conseguiu ver tudo. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu quero dizer que em nenhum momento isso é um ataque pessoal ao Gabriel. Eu assisto os vídeos dele desde quando ele era um youtuber pequeno e que falava bastante de Berserk. Inclusive, tem diversos comentários meus na minha conta principal no canal dele, interagindo com o pessoal sobre essas coisas que ele falou e tal, e outros vídeos que eu gostava de conversar. Mas, bom, eu não vou falar quais comentários são esses, porque o meu intuito com essa conta é permanecer no anonimato. E, bom, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas significa muito pra mim. Vocês estão ajudando esse otaku fanático a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.